E aí eu me apaixonei, cara. Me apaixonei e foi muito É legal. bom. Como que tu consegue hoje, né, no cenário que a gente vive de mudanças a todo tempo, Que eles entendam que o dia extraordinário só vai ser realmente extraordinário se antes desse dia eles tiverem tido um dia ruim. como é que tá a cabeça dos empresários? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é... Todo dia, cara, quando eu acordo, eu tenho um ritualzinho que eu toco na parede que tá mais próxima de mim e eu falo, Deus, obrigado demais, cara, é meu. Como que você consegue, como consultor ali, se encaixar cenários diferentes? Pô, tem uma empresa de um tamanho, tem uma empresa de outro tamanho. A IA é importante pro seu negócio? Eu acho que isso nem tem que entrar em discussão, ela é fundamental. Pra onde ela vai nos levar? Não sei, e pra mim ela é tão ou mais inclusiva. É, diretor, que aula, hein? Fantástico. Nota 1000. Nota 0. Você é louco, cara. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual do Futuro, um podcast um pouquinho fora do padrão. Aqui a gente não se interessa pela história do nosso convidado, com todo respeito a ela, mas a gente não quer saber do passado, a gente quer saber do futuro. E a gente quer saber o que os nossos convidados pensam sobre o futuro da área deles, para que assim a gente consiga juntar uma pecinha ou outra aqui para tentar mais ou menos desenhar os próximos passos. Porque eu acho que isso é a coisa mais importante, é a habilidade mais importante que você, empresário, que você, pai, que você, cidadão, precisa ter para navegar nos anos que virão aí pela frente. É tentar entender um pouquinho de como as coisas vão mudar. E hoje, para abrilhantar o nosso terceiro episódio aqui, um convidado super especial. Ele é fundador da Eleven Consultoria, diretor de negócios da rede de franquias Animal Pharma, diretor de negócios também da rede de franquias do Casarão dos Sonhos, conselheiro, consultor de empresas, formado em marketing com MBAs em economia criativa e gestão, especializações na PUC-RS de liderança, inovação, gestão 4.0 e psicologia organizacional. Só para falar o currículo do homem, é quase uma introdução de meia hora aqui, né, diretor? O currículo deixa a gente pra muito mais ver que importante do que a gente é né? de peso, nosso convidado. Olha a responsa que eu tenho aqui hoje. Rafa. Obrigado, irmão. É uma Rafael honra. Ventura aqui comigo. Prazer ter você aqui, cara. Desde a primeira vez que a gente conversou lá naquele evento do Empreenda lá perto lá no Garcia. Perto da antiga... Atrás da antiga Souza Cruz. Souza Cruz. Isso, atual Bela Janela, se A não me gente engano. trocou uma ideia lá. Falei, cara, eu Isso, preciso... Toda oportunidade que eu tenho de poder trocar uma ideia contigo, eu sei que eu vou aprender alguma coisa útil, eu sei que a gente vai aprender muita coisa útil aqui. Então, cara, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado. Parabéns pelas instalações, parabéns pela ideia. A gente conversou no off que eu sempre acho espetacular participar de podcast e quando a Ju, de repente, brifa, assim, né? No primeiro podcast que eu participei, ela assim, Rafa, olha só, né? Estudei 15 possíveis perguntas que vão te fazer. Porque, cara, eu trabalho com o público, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais adiante, mas ninguém é preparado para isso, né? Mas é justamente o imprevisto ou imprevisível, o não saber qual é a pauta que me interessa. E bem ou mal, embora eu sempre ache fantástico participar, quando pega muito na tecla de, não, conta a tua história, você pensa... Beleza, vamos lá de novo então. Sim, né? de novo. E eu gostei muito da proposta eu literalmente não sei sobre o que a gente vai falar, então isso é muito legal. Sabe o que é o mais legal? Eu também não. Então é isso aí. Se quiser saber a história do Rafa, cara, tem trocentos podcasts aí pra poder saber um pouco mais. Não, exatamente. Eu acho que você estava falando dessa questão do improviso, cara. Uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que fazer na vida é tentar se entender e tentar entender de que forma que você consegue extrair o teu melhor. E eu, cara, depois de um bom tempo fazendo várias coisas na vida, entendi que quando eu me preparo muito antes, eu elimino boa parte da criatividade e da espontaneidade, que eu acho que é onde a gente consegue tirar mais resultado. Porque no final das contas, é uma conversa, cara. Você vai conversar com uma pessoa, a não ser que você queira vender algo para ela, não precisa estar se preparando muito. Então, a ideia é a gente bater um papo solto aqui. Eu quero começar esse podcast fazendo uma provocação, uma pergunta, né? E aí a gente dá o tom e vai seguindo daí em diante. Rafa, eu sei que te acompanhando, eu sei que você é um cara que lida com várias empresas de portes diferentes, né? É um cara que está justamente trazendo essa questão de consultoria para empresas, né? De ajudar o empresário a encontrar a direção. Como que tu consegue
hoje, né, no cenário que a gente vive de mudanças a todo tempo, né, como é que está a cabeça dos empresários? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é como que você consegue, como consultor ali, se encaixar em diferentes cenários diferentes. Pô, tem uma empresa de um tamanho, tem uma empresa de outro tamanho. E olhando para um futuro que é totalmente imprevisível, cara. Então, eu acho que a tua profissão é essencial para a gente trocar essa ideia aqui, né? Ser consultor, porque é basicamente sobre isso. Cara, como que eu faço com que várias pessoas de diferentes segmentos e tamanhos diferentes encontrem o que elas querem, que é crescer, o caminho para o futuro aí. Fantástico. Então, tá levantada a bola. Eu vou dar uma viajada para responder isso. Talvez vai ficar É um isso pouco que eu longo, gosto. né? Vamos lá. Na Elevion, na Animal Pharma, no Casarão, a gente lida com uma matéria-prima que existe há muitos milhares de anos, que são pessoas. O processo muda, o produto muda, o ICP, né? Então o cliente que a gente busca muda, mas enquanto houver uma pessoa tomando decisão, você vai se deparar com procrastinação, com capacidade executiva alta, com mentira, com ego, com vaidade, com insegurança. Então, todo profissional que performa, se vocês observarem bem, em qualquer segmento, ele conhece um pouco de gente, porque é com gente que a gente se relaciona, né? De que maneira a gente se adapta tanto? O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? Nós nos posicionamos, especialmente depois da globalização, das mídias sociais, de um jeito um pouco curioso, e não cabe a mim dizer se é certo ou é errado. Eu sou um cara extremamente positivo, então para mim tá sempre tudo top demais. Mas nós não temos aquilo que os países mais desenvolvidos têm. Eventualmente eles se desenvolveram tanto porque eles também usurparam bens de outros países, mas eles estão lá. A gente não tem que entrar nessa discussão. Pelo menos eu não tenho capacidade para isso. E nós deveríamos, nesse momento, nos concentrar na construção do nosso país. É só olhar para o lado, para a esquerda, neste único exemplo, o que a Argentina está fazendo, né? Considerando que eu estou olhando para cima do globo. Mas se eu olhar para baixo, pode ser para a direita, é melhor. Né? Tudo melhora, tudo pode melhorar. Então, o que a gente percebe nas pessoas, nos empresários, mas nas pessoas de maneira geral, eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou fazer isso porque eu trabalhei. E nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com a autorresponsabilidade. Eu trabalhei muito, tudo bem, mas não faça ainda porque ainda não é a hora. Né? Onde você quer chegar? Você tem 3 filhos, eu tenho 2. Você vai dar uma recompensa para os seus filhos sempre que eles acertarem em algo que é trivial, quando eles te respeitarem, pelo menos? Não fez nada mais do que obrigação. Obrigação. E a gente precisa aprender a ter esse papo reto. Então, a nossa visão de negócio é que nós estamos ali para provocar, para questionar e, por vezes, para incomodar os nossos clientes. E talvez por isso o índice de permanência dos clientes na nossa base é tão alto. E eu, Rafael, não falo dos meus consultores, embora eles estejam começando a beber dessa água. Eu acredito muito em um estilo de vida que é saudável. E eu não estou fazendo apologia ao wellness, eu não estou dizendo que você tem que correr todo dia. O que é um estilo de vida saudável? O que eu quero para minha vida? Eu quero isso. Eu tenho um prazo para isso. Isso por si só já faz com que eu contenha vários gatilhos de ansiedade. Então, se eu sei quando e eu sei o como, eu imagino de que maneira eu venho a conquistar isso. Eu defendo há uns 4 anos, possivelmente coincidiu com o nascimento do Pedro, que é o meu filho mais velho, que algumas coisas são inegociáveis mesmo, embora existam exceções para o inegociável. Mas o que é inegociável na minha vida? É ir deitar às 8h30 da noite com a minha família, acordar 5, 5h30, fazer uma leitura, deixar os 2 na escola, beber 3, 4, 5 ou 6 litros de água por dia, a depender. Se eu estou no escritório eu bebo 6, comer bem, cuidar dos meus joelhos e elogiar muito a minha esposa, especialmente quando a gente não está bem. Porque eu estou ensinando o meu drive a fazer com que eu acredite cada vez mais que ela é a grande mulher da minha vida e eu sou muito apaixonado por ela, então o meu casamento é muito bom. Voltando aos negócios e por que eu fui para esse lado. Os meus consultores, principalmente os que mais performam, entenderam que eu sou um consultor que determina que para que tu estejas bem nos negócios, você precisa estar bem na sua vida. Com certeza. Porque, do contrário, você sempre tem um desequilíbrio.
estar bem na sua vida pessoal não significa que você vai ter o maior faturamento da sua empresa. Claro que não. Se você trabalhar 20 horas por dia, não dormir, se toda a sua energia for colocada nos negócios, ela vai prosperar muito mais. Mas aí a gente entra numa outra discussão filosófica. O que é prosperidade? Né? Então, neste momento em que nós estamos aqui, a minha irmã está internada há 15 dias. Né? Nós quase a perdemos na semana passada. Minha irmã é uma pessoa jovem, de 40 anos, que deu tudo na profissão, uma grande profissional, extremamente inteligente, mas ela não equilibrou a balança. Ela colocou toda a energia aqui, ela abriu mão de sonhos pessoais dela, ela ganhou muito peso, ela adoeceu e de repente uma dor de coluna virou quase uma infecção generalizada. Ela chegou no hospital X aqui da cidade, onde ela foi muito bem atendida, e os médicos disseram: olha, família, vocês têm consciência que é muito grave. Caramba. E que talvez... Do entendeu? nada. Do nada. Do nada, Do né? nada. Exato. Algo que foi construído silenciosamente, né? Então, cara, eu sou um cara extremamente otimista. Eu acho que o mundo hoje é muito melhor do que já foi há 50 anos, porque quando eu ouço as histórias que o meu avô contava da juventude dele, é só doideira. Eu acho que daqui 50 anos vai ser ainda melhor, mas depende do teu campo de visão, né? Depende daquilo que tu mentaliza e principalmente, especialmente para quem é cristão, não sei se vocês são, eu sou, assim, Deus proverá, meu amigo. Quando Deus olha para você, ele tem que te ver trabalhando, né? Porque isso é bíblico, inclusive. Então... Assim como a gente faz com os nossos filhos. A gente recompensa eles quando eles estão merecendo. Exato, cara. E bota desafio quando eles estão merecendo e precisando também. Em determinado momento, olha que... Eu ia escapar um palavrão aqui, mas olha Pode que dar, coisa, cara. fica à vontade. Eu tinha o Pedro e eu sempre me achei um pai legal, assim, um pai da hora. Eu sou muito amoroso, só que eu sou muito duro com ele. E tenho um pouquinho de dificuldade de ser duro em igual medida com a Eva. Não sei, cara. Não sei menina, se né? Eu tenho 3 meninas, então eu não sei dizer. Mas se fosse menina, se eu tivesse uma menina, ela mandava em mim. Então, esquece. é tipo isso, cara. Eu sou duro com ela também, mas não igual com o Pedro. E aí, a gente tem que tomar cuidado, você já deve ter sentido isso. O teu filho mais velho, embora seja o filho mais velho, ele é uma criança, cara. Ele não pediu pra ser o irmão mais velho. E eu já errei nisso algumas vezes. E a Eva é totalmente cínica, cara. Ela é difícil, bicho. A Eva é um Katrina com uma erupção vulcânica e tal. E o Pedro é delicadíssimo, assim. E quando as crianças nasceram, quando ele nasceu principalmente, a minha esposa, ela me disse algo que, cara, de certa forma, precisa se ter coragem de dizer. Ela falou: Rafa, a gente casou sem nada. Sem drama também, nunca passamos fome, mas vontade já passamos muito. Sim. Mas assim, a gente começou sem nada. Cara, agora a gente tem um pouquinho. A gente tem uma vida, assim... gostosinha, legal, né? Nós estamos bem resolvidos financeiramente. Só que quando eu te conheci, cara, você era músico. Você era obcecado por esportes. Você era uma pessoa super otimista. Você surfava de vez em quando, muito raramente, porque muito antes de conhecê-lo eu surfava bastante, andava de skate. E você era um grande profissional, você era muito dedicado. Hoje você é um grande profissional. Mas cadê o resto? Caraca, que paulada. E aí... E ela diz assim: eu não lembro que eu te disse isso. Eu falo: mas eu lembro de ter ouvido. Talvez falar pra você não foi tão importante, mas ouvir foi. E eu trago sempre pro positivo. Eu tento trazer pro positivo. E desde então, cara, eu tomei algumas decisões, assim, né? Voltamos com a banda. Eu acho da hora que o Pedro e a Eva... Toca o quê? Toco bateria. Eu acho da hora que o Pedro e a Eva, lá atrás, na nossa área de festa, eles vejam que onde era o escritório do papai agora tem uma bateria super legal pra eles tocarem. Eu quero voltar a pegar onda, só não coube na rotina ainda, mas quero voltar. Por quê? Porque para que eu construa o meu futuro ideal, e a gente tá aqui para falar de futuro, eu tenho que ser próspero. E o que é prosperidade, cara? É ganhar dinheiro para um cacete, porque isso é importante. Assim, ninguém vai me convencer que o fato de eu começar hoje, o mês, com uma aplicaçãozinha, com alguns imóveis e com um fluxozinho de caixa ali na minha conta corrente, que paga todas as contas do mês, é pior do que quando eu tinha um Palio que eu abastecia R$7 lá em 2006. Ixi, não tem como comparar. Inclusive eu ouvi esses dias assim, o Stefan, meu sócio, porra, saudade dos nossos 15, 16 anos. Eu falei: o quê? Tá doido. Eu era office boy do Noi Market, irmão. Saudade nada. Saudade nada. Hoje tá legal. Eu não tenho saudade de nada. Eu tenho saudade do futuro. Hoje me trazem um cafezinho. Tá melhor agora. Também. Tô no mesmo, na mesma linha. Então, assim, irmão, eu acredito que um futuro massa, da hora... Vou usar a minha irmã como exemplo de novo, que não cuidou da saúde, que quando ela sair do hospital, porque Deus vai fazer com que isso aconteça...
eu vou ter uma conversa muito séria com ela no sentido de, mana, cadê a Thalita que morava aí dentro e que não mora mais? Que é uma pessoa super incrível, mas a minha irmã... Cara, a minha irmã, ela lutou lutas que eu não lembro de ter lutado porque ela é mais velha e a minha família teve algumas dificuldades quando a gente era muito pequeno, né? Então isso afetou ela e não me afetou. Então eu não tenho lugar de fala aqui pra me colocar no lugar dela. Mas eu defendo que ela poderia ser mais leve, sabe? Mais divertida. E o meu compromisso com ela e com a minha família é o seguinte: como é que a gente constrói o nosso futuro? Com prosperidade. O que é prosperidade? Vamos ganhar grana, vamos praticar esporte, vamos dormir bem, vamos beber água, vamos ter tempo de qualidade. Eu que sou um cara, uma das minhas formações é economia, como você leu ali. Eu sou um cara muito pragmático, eu sou amante, obcecado do estoicismo, então isso me traz prosperidade intelectual e emocional, porque se algo aconteceu e eu não controlo, eu procuro fazer com que esse impacto seja mínimo. É claro que a gente fica chateado, mas o impacto é mínimo. Foque no que você controla. O fulano, cara, eu preciso te contar o que eu ouvi sobre a tua empresa. Irmão, é bacana? Se for, eu quero muito ouvir. Não é? Não é, cara. Mas é algo que tá no nosso campo de ação? Não é. Então eu não quero saber. É muito bom ser ignorante. É muito bom se eventualmente um dia você falar de mim, não saber, te ver e te dar um abraço. É muito bom. Então, assim, em algum momento as pessoas compraram a verdade absoluta que você tem que ser tipo um Harvey Specter do Sultz lá, que tem palavras prontas o tempo todo. A gente não tem, cara. A gente é gente. A gente é orgânico. Né? E o meu viés de prosperidade para tudo é ter uma vida privada muito legal, porque a partir disso você tem decisões emocionais e racionais para os seus negócios. E tudo é sinergia. Poucas coisas na vida me abalam muito, como supor que eu não vou ter dinheiro para alguma coisa. Isso sempre foi um gatilho muito forte para mim. Né? Nunca quebrei, não tenho essa história triste para contar de empresário que tem, quebrei 3 negócios. Eu nunca quebrei, né? Nunca passei fome, longe disso, mas já passei muita vontade. E os meus piores momentos emocionais é quando eu estava muito pressionado financeiramente. Então isso eu já sei como resolver. Eu vou gastar menos do que eu ganho. Né? Outra conversa que eu e a Nai já tivemos em casa é o seguinte: por mais que nós tenhamos 3, 4 negócios, disparado a Eleven é o com maior potencial de faturamento. Agora, ela sabe que ela limita muito o meu faturamento em detrimento da minha decisão de não viajar tanto. A gente teve que ajustar isso em casa. O que você quer? Você quer andar com carro X, com a bolsa X, ter os filhos aqui nessa posição? Mais tempo em casa. Ou você quer mais tempo em casa do pai, das crianças, do teu marido? Não, eu quero você aqui, cara. Então, assim, prosperidade, irmão. Para mim, uma vida próspera e o futuro dos meus sonhos é ter um business muito bem sucedido, e para isso a gente tem bebido um pouco da água de IA, de melhoria de processo e tudo mais, para que eu seja o cara que leva o filho no torneio de futebol em Itajaí numa terça-feira. Isso. Né? Então isso para mim é prosperidade, é para isso que a gente trabalha. Uma visão bastante simplista, é verdade. Eu sou meio outlier, eu não compro filosofia de YouTube que vai ser o maior do mundo. Não quero ser esse cara. Agora, eu quero ganhar muito mais do que eu tenho condição de gastar. Isso é fato. Fantástico. Cara, esse negócio que você falou me pegou muito, porque eu tive uma oportunidade há uns anos atrás também de ir para São Paulo. Levar a empresa para lá e, assim, obviamente que é que nem você falou, se tu viajar mais, tu vai ganhar mais dinheiro. Se eu tivesse levado a empresa para São Paulo naquela época, provavelmente estaria bem melhor. Só que, cara, meus filhos não estariam melhor. Não tenho dúvida de que meus filhos não estariam melhor. E tudo isso que você estava falando, que é basicamente... Cara, é engraçado porque essa semana a gente conversou com o Rafa Silva, também aqui, o teu xará. E a conversa girou em torno de pessoas também. Porque eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, a gente tá criando essa consciência que talvez nossos pais não tinham. Eu falo para meu pai não tinha essa consciência. De que a gente é uma pessoa só. Não somos 2 pessoas. Não é uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. É uma pessoa só. Deixa os problemas de casa em casa. Não existe mais isso. Não existe. Cara. Tu é uma pessoa só. Então, é o que eu sempre falo pra galera aqui também, assim, cara. Tu tens que estar feliz com o que tu tá fazendo, cara. Tem que estar se divertindo, tem que estar satisfeito com aquilo que tu tá fazendo, tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo. Porque hoje em dia, trabalhar só porque é meu trabalho, só porque eu ganho dinheiro aqui, tu vai morrer internamente como pessoa, né? E aí, agora, trazendo essa questão agora mais prática das empresas, o que eu acredito, né? A inteligência artificial, ela não veio para substituir ninguém. Já que você tocou nesse assunto também. Ela veio para permitir que o ser humano tenha mais vida.
tenha mais tempo livre para automatizar tarefas e tudo mais. Como é que vocês estão vendo isso como consultores, trazendo para empresas, né, melhorias e tudo mais? Imagino que vocês tragam também alguma visão nesse sentido. De como trazer essa consciência para as pessoas do time, de que elas vão poder gerar mais resultado ou de que elas vão poder ter mais tempo também, ao invés de simplesmente pensar assim, cara, eu não quero aceitar isso aqui porque senão eu vou ser substituído, porque a gente sabe que tem essa queda de braço também, muitas vezes. Vamos lá, excepcional essa pergunta. Quando eu converso sobre IA com alguém, eu vejo a pessoa sempre muito preocupada em ir para uma camada que eu, Rafael, ainda não alcanço. E eu ouvi de um grande empresário aqui, o Marcos, que vocês conhecem. Sei, sim. Eu falei, cara, o Marcos, sempre que eu converso com ele, eu saio com um pouco de enxaqueca, porque ele é muito inteligente. Cara, é demais. E aí ele assim, cara, nós estamos procurando adaptar a IA tudo, mas tudo em base ainda, porque é muito novo. Sim. Nem as grandes indústrias já têm mega soluções com IA, embora ninguém discuta que isso é o futuro. No meu time, eu sou um cara muito democrático, cara. A minha vontade é de mais ninguém, entendeu? Então assim, não me adapto com isso porque, então, tchau. Máximo respeito, a gente vai tomar um vinho junto, mas assim como eu procuro ter um pensamento de prosperidade, ser um cara que me relaciona muito, a gente não pode negligenciar a seriedade que é conduzir um negócio. Empresa é top-down. Se você é o proprietário aqui, é o que você determina. Sim. Você vai ouvir todo mundo, vocês vão fazer ali uma reunião colaborativa, mas a decisão é de você. Por quê? Porque o risco é seu também. Se você quebrar, o CPF do teu funcionário não vai quebrar, mas o teu vai. Então, ponto número 1. Ponto número 2. Nós implementamos IA em tudo aquilo que facilita rotina. Nós ainda estamos limitados a isso. Hoje, um consultor da Elevion tem acesso a uma metodologia de negócio e a um nível de autoprodutividade que você precisaria trabalhar numa Xerto, numa Falcone, numa Bittencourt, numa Kingsley, anos atrás para ter. Então, o nosso negócio rampou, assim como outros tantos, em detrimento disso. Antes da Elevion, quando eu era um consultor autônomo muito bem sucedido, eu, por exemplo, saía de 2 atendimentos no dia, ia para o escritório, digitava a ata em tópicos e tal, até usava o ditado para acelerar, e no dia seguinte enviava a ata. Hoje a ata pós-reunião é instantânea, tá para o cliente, integrada com o nosso sistema. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque isso tem 2 anos e mudou o patamar do nosso negócio. Então, a título de inteligência, de automação de ferramenta para que você tenha várias boxes do teu negócio, onde você consulta uma célula do teu negócio e tem informação muito qualificada, isso tudo contratando vocês, enfim, ou se a pessoa for um pouco mais curiosa, ela consegue fazer. Então, a IA é importante para o seu negócio? Eu acho que isso nem tem que entrar em discussão, ela é fundamental, né? Para onde ela vai nos levar? Não sei. E para mim ela é tão ou mais inclusiva, e a palavra sobre a IA, para mim, a minha melhor definição sobre ela é uma ferramenta de inclusão. Porque ela permite que empresas muito pequenas possam ter acesso a transições de hábitos, melhorias de processo que outrora você deveria ter muito dinheiro para fazer. Então vamos lá, cara, uma automação que vocês porventura desenhem num processo de consultoria comercial lá, no CRM de vocês, por exemplo. Bicho, 10 anos atrás, quanto uma empresa teria que investir para que um especialista ficasse muito tempo? Eu, como consultor, lembro de assim, empresas pequenas pagando 170 mil reais para a criação de algo, a implantação de algo que durava 1 ano, 2 anos. Nós temos um cliente em Blumenau, eu só não vou falar o nome do sistema porque daí eu vou entregar. Sim. Que é um escritório muito legal, a administradora é sensacional, uma grande profissional, mas eles estão há 2 anos tentando implantar o CRM deles. Caraca. 2 anos, cara. Mas é um cliente de gigante porte? É um escritório que fatura 500 mil reais por mês. Nossa, não é possível. É possível. Não tem como. Inclusive, se eu te disser qual é o CRM, você vai entender por quê. Porque é um CRM que eu, na condição de consultor, nunca indiquei. Porque eles tentaram deixar a ferramenta muito boa, mas ela é muito complexa. E, é exatamente pra mim, esse ponto que eu pego. Tecnologia e inovação é aquilo que o meu filho, eu e o meu avô conseguimos fazer. Né? Então, assim, a IA foi muito importante para nós.
Na rede de franquias Animal Pharma, agora eu vou entrar num ponto que as pessoas dizem polêmico. Polêmico porra nenhuma, na minha opinião. Eu acho que assim, a gente tem que não pode pisar em ovos e tem que flutuar bem em qualquer argumento. Nós tínhamos, por exemplo, em cada farmácia de 3 a 4 pessoas no atendimento. Ah, mas a IA vai substituir mão de obra. Que tipo de mão de obra? A boa? Acho que não. Acho que não. Posso afirmar que não. Até porque o nosso negócio de consultoria, muitos similares já morreram. Gente boa, tu e nós realoca estamos em outro cada lugar. vez mais fortes, né? Porque a gente traz a IA como uma parceira. Nesse momento, quase todas as nossas unidades de farmácia têm um atendente. Rafa, mas você falou que não ia substituir emprego e perderam 3. Acontece que os 3 que saíram eram aqueles que tinham o discurso pronto de se eu ganho pouco, eu trabalho pouco. Aí a provocação que eu faço, eu não quero entrar naquela coisa do tiozão que fica dizendo que na minha época era mais difícil. Mas, por exemplo, hoje uma pessoa que entrou, um novo entrante no mercado de trabalho, ganha 2, 3 mil reais trabalhando com algo que é repetitivo, onde ele não é um diferencial, ele só é uma peça da engrenagem. Se você se esforça, o sistema meritocrático faz com que o pequeno empresário olhe para você e te beneficie. Inclusive, se eu estivesse começando agora no mercado de trabalho, eu buscaria uma pequena empresa, porque eu aprenderia muito nessa pequena empresa. Hoje em dia, se alguém vem pedir emprego com os 2 braços, 2 pernas e todos os dentes, a gente emprega. Né? Então, assim, se você mostra que é bom, caramba, você faz um MBA ali dentro e depois você monta o teu negócio ou empreende outra operação. Acontece que todos aqueles que diziam, se eu ganho o mínimo, eu trabalho o mínimo, e eles entraram há 3 meses no mercado de trabalho, esses foram substituídos. Aquele cara isso aqui não foi combinado. Esse é substituído. Não sou pago para fazer isso. E eu me preocupo com essa pessoa, porque quando ela não se especializa em nada, ela se torna muito substituível. E o que vai acontecer, por exemplo, vamos falar de chão de fábrica de indústria, que revela grandes profissionais. Agora, vamos falar daquele perfil que talvez tenha sido os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, que em casa sempre chegaram dizendo que trabalhavam muito, mas... assim, trabalhavam muito, eu não tenho dúvida, mas será que trabalhavam bem? Ficaram 40 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque eram muito honestos, eram muito dedicados, mas nunca procuraram assumir um novo nível, nunca estudaram. Essa é a história da minha família. Sim. Da minha também. Tirando meu avô, que é um caso à parte. Esse cara vai ser substituído. A pessoa que está lá no chão de fábrica fazendo algo que é mecânico, ele vai ser substituído se ele não se tornar um resolutor de problema. Agora, se você resolve qualquer tipo de problema, qualquer, e se você principalmente tem um mínimo de habilidade com pessoas, você está muito bem. Tanto é que o que eu instigo nos meus filhos é o seguinte: sejam curiosos, sejam criativos e se comuniquem. Só isso. Boa. Porque as telas e tudo mais estão fazendo com que nós sejamos cada vez menos curiosos, menos criativos e nos comuniquemos menos. Então, se você tiver essas skills, o restante dá tudo certo. No final, sempre dá tudo certo. De novo, eu sou muito otimista. Agora, a pessoa que é preguiçosa, e isso vale para o empresário também, cara. Porque assim, a gente pega muita empresa, contratar tá horrível, não dá para contratar. Como é que você contrata? O que você entrega para o teu funcionário? Quais as condições que você dá de trabalho? Assim, como é o ambiente? Isso. Como é o material de trabalho? Como é a tua condução? Vamos lá. Tá difícil contratar. Ponto. A barreira para empreender é baixa. Hoje um adolescente de 16 anos ganha 10 pau fazendo social media. Então, assim, você tem que se diferenciar. Agora, se você não tem um plano de carreira, se você não dá bom dia, nós já tivemos clientes que não davam bom dia. Vai ser muito difícil empregar. Então, existem empresários preguiçosos também. Não é só o funcionário. Sim. Total. E para todos esses, a IA é uma terrível ameaça, cara. Agora, para mim e para os meus negócios, ela é talvez a maior parceira, e para aquela pessoa que nasceu nas condições que eu nasci, que nesse momento, com a IA, não só com a IA, mas com a tecnologia, com o acesso, com o YouTube da vida, que já foi o meu maior concorrente em consultoria e hoje é um grande parceiro, uma pessoa autônoma em 5 anos pode ser change game para sua família, ela pode mudar a vida da sua família, né? Eu tenho avós espetaculares, pais espetaculares e uma irmã espetacular. Mas a gente sempre foi muito humilde. Os meus filhos são os primeiros na história da minha família que estudam em escola particular. Eu e os meus primos
Somos os primeiros na história da família que já fomos para a Europa, por exemplo. Isso era uma coisa na minha infância de bilionário, cara. Um negócio assim, né? Por quê? Porque com um trabalho autônomo eu consegui chegar naquilo que um cirurgião ortopédico ganhava. Sendo um autônomo, cara. Com pouco processo, mas me comunicando razoavelmente bem, resolvendo problemas, e o dinheiro tá no problema. O dinheiro ele tá em 2 lugares, no problema e na rua. Isso. Então assim, preciso Trancado aumentar... dentro de casa não vai. O Bruno Brandão, nosso amigo maravilhoso, vai espetacular. vir aqui também. Vai vir, Estamos tentando achar a agenda dele. Eu me sinto privilegiado por pagar pau para um empresário. Porque para mim ele é um empresário. Sim, e ele é de fato, porque ele é palestrante né? também. E esse cara é de Blumenau, e é o Bruno. Então quem nos ouve e assiste, se puder beber um pouco da água do Bruno, ele é fantástico. Até esqueci o que eu ia falar, cara, que doideira. Mas, cara, tudo que você tá falando, eu fico muito feliz, assim, porque eu sou um cara que eu fico viajando muito nas minhas próprias ideias, assim, e eu gosto muito quando eu troco essas ideias com outras pessoas, principalmente pessoas que eu admiro, e eu assim, cara, até que eu não tô viajando tão longe assim. Porque eu tava ouvindo você falar e eu fiquei assim, cara, é tudo que eu repito diariamente pro pessoal aqui dentro, cara. Teve uma vez que eu vim aqui, o diretor tá aí que não me deixa mentir. Eu falei o seguinte: a partir de hoje vocês não são mais designer, gestor de tráfego, gestor de projetos, programador. Vocês são gestores de IA que fazem design. Vocês são gestores de IA que fazem tráfego. Vocês são gestores de IA que fazem programação. Eu acho que a questão de operacionalizar uma ação não é mais agora um único... O humano não tem mais a única, né, capacidade de fazer só aquilo ali. Ele pode fazer muito mais coisas. Então, o que eu imagino, e aí posso estar jogando... Não sei o quão longe no futuro eu estou jogando isso. Mas a maior parte das profissões vai ser descaracterizada, vamos dizer assim. Totalmente. Eu acho que as pessoas que elas são mais versáteis, aquele cara autodidata, aquele cara que é multitarefa, que é versátil, que consegue fazer várias coisas, vai se destacar muito. Porque tu não precisa mais estar tão especializado em uma única atividade. Por exemplo, fazer uma copy, que é algo que é muito... A gente vive muito nessa realidade aqui dentro. Fazer um texto narrativo, fazer um criativo. As IAs fazem isso. E você consegue fazer outras coisas. Então, se tu ficar se limitando só naquilo ali, você fala assim, essa aqui é a minha função. Quando você fala, essa aqui é a minha função, eu vou fazer isso daqui. Cara, ferrou. Hoje você pode fazer de tudo. Todo mundo aqui dentro faz mais de uma tarefa. Cara, com que os seus filhos vão trabalhar daqui Não 20 faço a anos? menor ideia. Isso Nem é se eles vão trabalhar. Né? Aí, de novo, é a sua visão. Meu, isso me preocupa. Isso me fascina. Não, me fascina também. Me fascina. Me preocupa eu não conseguir desenhar isso na minha cabeça. A gente não consegue ter essa conversa com eles, né? Embora eu tenha um drivezinho que eu uso todo dia, tá? Que eu ouvi isso em algum dos podcasts aí. Quando eu chego, meu filho assim, papai, tá cansado? Eu assim, tô, mas foi espetacular o meu dia. Eu falo, o papai ama trabalhar com o que trabalha. Porque eu cresci ouvindo que trabalhar era uma luta, entendeu? Então, assim, ontem, enquanto eu tava na academia, eu ouvi um podcast. Cara, essa mulher, ela tá bem hypada, é uma mineira, ela tem um sotaquezinho gostoso, ela deu uma entrevista pro Joel J. É a Andréia alguma coisa. Não sei se vou procurar, adoro o podcast do Joel. Cara, ela é uma psicanalista totalmente... eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Uma de cabelo preto. Assim, ela, não era essa que era freira? Era essa que era freira? Isso, cara, essa. Eu sei quem que é. Eu tô tentando lembrar. André alguma coisa. Mas assim, ela é top por quê? Porque ela joga muito a real. E ela disse uma coisa que eu falei assim, cara, que fantástico. Ela falou, olha, o segredo do sucesso e da felicidade tá na execução. Porque muita gente é mega habilidosa para desenhar uma estratégia para tudo, cara. Bicho, quantas vezes da gente começar a atender uma empresa, eu assim, deixa eu ver o teu plano de negócio pra gente evoluir, eu falo, cacete, muito melhor do que o que eu sei fazer, cara. Muito melhor. Acontece. Isso acontece direto. Pra caramba. Mas assim, o que você executou daqui? Então, cara, nisso eu sou bom. Às vezes o cara só tá precisando de uma ajuda pra executar. Isso. Falou, na execução eu sou bom. Talvez eu não seja um excepcional estrategista, mas na execução eu sou bom. E ela diz o seguinte, o segredo do futuro pro trabalho é a junção de duas coisas. A primeira é a tecnologia. IA tá na tecnologia. Porque a tecnologia beneficia as organizações desde a Revolução Industrial. O segundo tá no comportamento.
é tecnologia e comportamento. Ah, eu tenho uma operação que é hiper tecnológica e cheio de processos, mas não prospera porque eu tenho mentalidade frágil. E o oposto também é verdadeiro. Então, assim, de novo, eu tentei me tornar um cara mais low profile para que os meus filhos tenham um pai massa, mas tem poucas coisas que eu faço bem na vida, cara. Eu não sou um cara muito talentoso, não. Mas uma coisa que eu faço bem demais, e quando a minha esposa ouviu esse podcast, ela falou, Rafa, o exemplo que ela tá dando é você. Por quê? Tem um problema? Beleza, eu vou chorar, mas primeiro eu resolvo. Tô preocupado? Nossa, eu tô preocupado, mas eu preciso resolver. Resolve, sabe? E por que eu sou tão otimista e tão grato e eu acho a vida tão espetacular? Porque eu entendo que uma parte grande dela é uma merda. Tem dias que são muito ruins, cara. Tem dia que você tá muito mal. Tem dia que você, sem querer ou querendo, depende da pessoa, faz muito mal pra alguém que você gosta, sabe? Você erra. Tem dia que a pessoa, sem fazer ideia, te machucou demais. E aí você vai triste pra casa. Coisa de empreendedor novato. Quando nós tínhamos as farmácias, eu não era dono da franqueadora ainda, era só franqueado. Cara, um feedback negativo, uma crítica. Bicho, isso assim, eu ficava de luto, cara. 3 dias. Se fosse na sexta-feira, eu não tinha final de semana. Eu tentava fingir costume, mas eu ficava mal, machucado. Hoje, irmão, hoje, assim, não é que eu não dou importância. Não é isso. Mas lembra do estoicismo. Mas não mexe o meu emocional. Ah, e uma avaliação... Só mexe o meu racional. Agora a galera do marketing que me ouve vai me matar. Mas assim, uma avaliação no Google negativa. Foda-se. Sabe? E pelo menos na minha bolha, as pessoas já não se importam tanto com isso, porque elas sabem que parte das pessoas são chatas, irmão. Tem muita gente chata, cara. Sim, tem o que a gente chama, eu brinco aqui, é o Zé do feedback. Isso, Ninguém cara. pediu, mas ele vai dar um feedback cara. negativo. Ele, tipo, 99% de tudo foi perfeito. Aí teve 1% e o cara faz um textão sobre aquele 1% que deu errado. É isso. Cara, beleza, às vezes ele tem razão, mas tu tens que também ter um termômetro de, cara, se todo o resto não reclamou e só esse cara que tá reclamando e tá dando esse puta textão por causa de um errinho, talvez o problema é ele, cara. Entendeu? E eu tenho percebido, cara, eu saí de um cara que tinha muito medo de confusão na adolescência. Nossa, eu era muito bonitinho, cara. Eu era um cara muito certinho, assim. Eu era até um pouco medrosinho e tal. Eu fui um adolescente que não incomodou meus pais. Bonzinho, bobão. Eu não assim. posso contar essa história. Não, eu era. E aí eu comecei a ficar meio sem juízo, mais adulto. Porque aí, primeiro, eu fui aprender a lutar, né? Pra assim, depois você ganha um dinheirinho, você vai entendendo que, opa, peraí, eu tenho meu valor. E, cara, eu fui comprando alguns BOs pequenos, porque eu quis me libertar de algumas coisas, né? E aí um dia, eu em São Paulo, interior de São Paulo, na indústria que a gente atende, baita indústria. E essa indústria tem um prestador. E esse prestador estava com um problema que impactava essa indústria. E o meu cliente, gente finíssima, ele assim, Rafa, eu vou te pedir um favor. É claro que eu gostaria que fosse cortesia, mas se não for, não tem problema, eu pago. Eu preciso que você vá lá e resolva essa situação que é pontual. Vocês têm que participar da reunião com eles. Então, contexto. Eu fui porque o meu cliente da indústria pediu que eu fosse. Cheguei na empresa, que era uma beneficiadora de pedra. Cheguei lá, reunião, reunião até um pouco difícil, mas no final foi super legal. O cara era palmeirense também, você é corintiano, eu sou palmeirense. Inclusive, obrigado pelo goleiro, né? Carlos Miguel pegou um pênalti do Novo Horizontino. Traíra, desgraçado. Mas tá bom, a gente tá com o Hugo, é bem melhor. Pior que não vou negar. E aí, cara, resolvemos... E tinha uma moça que, assim, ela é muito profissional, mas na minha opinião, tinha um quê de insegurança ali que fazia ela ser meio prepotente, meio, deixa eu me validar. Beleza, tocamos a reunião, até porque gente chata tem em todo canto. Sim. Na hora de ir embora, ela assim, nossa, foi tão legal. Qual foi a dinâmica que você usou? Eu falei, sala de guerra. Tem um jeito de administrar reuniões difíceis que se chama sala de guerra. Ela assim, legal, eu só quero te dar um feedback. Posso? Eu assim, não. Aí, diretor. Falei, tá não. vendo? No fim, tu tava certo, cara. Então, irmão. Só que assim, eu não vou, eu definitivamente não vou. Eu sempre fui esse cara. Não fui. Vixe. Nossa, eu já fui o cara que se a carne chegasse fria na mesa, eu comia pra não ter que falar alguma coisa. Hoje não, é assim, vamos lá, respeito demais o seu trabalho, mas eu não tô pedindo desconto, eu vou pagar, tem que vir do jeito que eu quero, cara. Né? Então assim, nossa, foi super legal a reunião, eu só posso te dar um feedback? Não. E aí ela ficou... Cara, meu sonho é fazer isso um dia. Ela ficou
Bicho, um arco-íris, assim. Já né? levanta e sai, né? Não, valeu, obrigado. Isso, não, mas foi isso. Tô Até legal. porque eu não ia ter coragem de ficar ali depois disso, né? Eu fui, abracei o Luiz lá, que era o dono dessa empresa, que é xará do meu cliente, que é o Luiz, e fomos embora. Então eu me tornei esse cara meio foda-se, assim, sabe, cara? Em doses homeopáticas. Isso me fez bem. Da mesma maneira que, embora eu seja um cara de direita, e isso nunca estará sob discussão, eu também me afastei muito daquele amigo tiozão. Sabe, cara? Sei. Aquele cara que... Meu Deus do céu, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque isso não. me desgasta. E eu comecei assim, foda-se. É claro que eu quero que o Lula saia, que eu quero que o Alexandre de Moraes... Vai cair o podcast se eu falar dele, né? Pô, não, foda-se. Eu Acho quero a que gente ele não vá tá preso. no radar do careca ainda. Eu quero que ele vá preso. Tudo isso, agora assim, não deu o Lula de novo. Irmão, Vida eu segue. vou continuar A trabalhando. vida segue, não vou ficar perdendo meu tempo. Eu vou continuar trabalhando, isso. fazendo meu esporte, curtindo meus filhos. Eu não sou o cara que vá levar esse tipo de vibe ruim pra casa. Não, entende, cara, se tem uma coisa triste que eu vi na época dessa última eleição do Lula, cara, foi a coisa mais triste que eu vi. Foi um vídeo de um menino, sei lá, de 6 anos, chorando porque o Lula tinha sido eleito. Ele nem tinha Meu que estar irmão, ele preocupado não com faz isso. nem ideia do que Vai ver significa Pokémon, isso, né, cara. cara? Vai ver Pokémon, Mas isso é o quê? Ele tá mimetizando o comportamento que ele viu do pai, da mãe, sei lá, tipo, não, o mundo vai acabar por causa disso. Aí, cara, esse pai, me desculpa, mas ele não tem preparo Não pra tem. ser pai. Não tem. Porque eu sempre falo assim, a gente tem que preparar nossos filhos e eu adoro falar sobre paternidade, porque pra mim, as duas maiores experiências que um homem pode ter na vida, a primeira é ser pai e a segunda é abrir uma empresa. É verdade, cara. Mas ser pai ainda ganha. Eu acho que o nosso papel é preparar eles pro mundo, só que em doses homeopáticas, como você falou, e controlando o que a gente vai deixar o mundo afetar eles. Então eu sou um escudo, o mundo bate em mim, eu tanco e escolho o que eu passo para eles. Mas não passar tudo. E passar o meu ponto de vista do que eu enxergo do mundo para eles, para construir isso daí na cabecinha deles, né? Esse exercício até a própria... Eu postei um vídeo esses dias falando sobre o estoicismo, né? Eu tô lendo agora as meditações do Marco Aurélio. E tem aquele exercício... Eu já fazia esse exercício muito antes, porque eu tinha aprendido esse exercício em algum vídeo que eu assisti, de mentalizar o dia de manhã cedo, né? Pô, vou mentalizar o meu dia aqui, vou pensar o que pode acontecer, vou imaginar que, cara, talvez a gente vai começar a gravar o podcast e vai dar pau no computador. E eu, cara, paciência, pode acontecer. Eu vou mentalizar que eu posso falar com o cliente, esse cliente ser babaca comigo. Eu vou mentalizar que eu posso bater meu carro. Ontem estragou meu carro, tive que deixar na oficina. Vou ficar final de semana sem carro. E o mecânico ainda não me respondeu. Então, assim, essas coisas podem acontecer. E eu fiz um vídeo falando que eu trouxe isso para a realidade dos meus filhos. Há um tempo já. Eu tenho 3, eu chamo eles individualmente. Eu tenho o hábito de ter algumas conversas individuais com eles, para que eles se sintam também especiais e não só um coletivo. Eles não são só os filhos. Não, eles são o Vicente, o Matheus, o Rafael, cada um tem a sua individualidade. E eu faço algumas reflexões com eles. Cara, se tu vai pra aula hoje, se algum menino fizer isso contigo, o que tu vai fazer? Eu vou criando alguns cenários na cabecinha deles para eles já irem... tá... Talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo. E não com o sentido de dizer o que ele tem que fazer, mas só para ele experienciar aquilo na cabeça dele. Aí alguém comentou lá assim, nossa, você tá criando filhos malucos, neuróticos com isso daí. Eu perguntei, irmão, quantos filhos você tem? Aí ele, nenhum. Próximo. Tipo, cara, o que eu vou me importar com a tua opinião se tu não tem filho nenhum? E aí, já puxando esse gancho de filho, Rafa, que esse, como eu falei, é um papo que eu adoro ter. E eu vi que tu também é um cara que também gosta bastante de entender como criar pessoas melhores, né? Que é sobre isso, né? O trabalho de consultoria também é isso, né? Totalmente é treinar isso. pessoas. Totalmente E então a gente tem nossas vertentes de consultoria. Eu vejo que o meu maior desafio não é treinar meu cliente, é treinar meu filho. Essa é minha maior missão de vida. Cara, como que você tá conduzindo a cabecinha dos teus filhos? Eu sei que você já falou aí, você tem que entender de pessoas, né? Você tem que entender de comunicação. Como que você está conduzindo a cabecinha deles e até como que você está introduzindo eles na realidade robô, inteligência artificial e todas essas mudanças que tem para o futuro aí? E, logicamente, né, equilibrando isso com o lado cristão, que você também é, eu também sou.
Como que a gente equilibra esses dois pesos na balança para criar uma pessoa saudável, mas ao mesmo tempo conectada com o mundo real que a gente vive hoje? Nunca me fizeram essa pergunta, cara. Baita pergunta. Baita pergunta. Eu e a Nayara, nós somos um casal que choca uma determinada parcela da sociedade, tá? A grande maioria dos meus amigos são iguais a nós. Vendo né? pelo como a sociedade tá, isso é um excelente Isso. sinal, né? Então, assim, em determinado momento da vida, minha esposa, que trabalha, normal, trabalha, tem uma empresa fantástica, ela é uma grande empresária, né? Mas ela não faz ideia de quanto está o preço da gasolina, ela não faz ideia de quanto a nossa casa custa, o que ela ganha de dinheiro É dela. não é assim, não é significativo frente ao que a nossa casa custa, mas é ela que mantém as bases fortes para que nós tenhamos condição de alcançar aquele número, tá? Então, assim, lá em casa, depois de determinado tempo, porque nos primeiros anos do casamento sempre tem aquele ajuste, aquele setup, Claro. e ela nunca quis ser Estou mãe. casado há quanto tempo? De casados faz 10 anos agora. 10 anos. Isso. E aí me pergunta, e juntos? Eu não sei e ela também não sabe, É? pra deixar claro. Aí é muito tempo. Não, nem é. Tipo 11, 12, mas Ah, a gente tá. sempre confunde e a gente sempre esquece a data do nosso casamento. Cara, eu não sei a data do nosso casamento. Existem algumas coisas assim. Eu só lembro uma data, a primeira vez que a gente ficou junto. É? É. Eu não lembro, cara. Vamos ver. Olha só. Poucos homens, infelizmente, podem dizer isso. Eu casei com a mulher da minha vida, mas ela não era a mulher da minha vida quando eu conheci. Olha só. Foi uma escolha. Que louco. Foi uma escolha. Eu sempre namorei meninas super legais. E quando eu conheci a Nay, eu tinha 26 anos, eu falei, cara, que menina legal, cara. Aí eu conheci os pais dela. Que pessoas incríveis. Eu falei, cara, eu gostei dela de cara, mas eu não me apaixonei. Eu falei, eu vou me esforçar para me apaixonar por ela. E me apaixonei, porque eu vi ali um seio familiar onde seria interessante construir. E eu sou agraciado, Deus é muito bom comigo, eu tenho 2 pais e 2 mães. Meus sogros são espetaculares, os meus pais também são. A Nay não queria ter filho, chegou uma hora, a gente tinha conquistado tudo, sofá de casa, Netflix, sábado à tarde, e agora? Né, a vida é insuficiente, a vida é rasa. Vamos gerar uma vida. Tivemos um filho, ela se tornou a melhor mãe do mundo. A primeira gestação a gente perdeu. Tivemos um filho depois, o Pedro, ela se tornou a melhor mãe do mundo. O primeiro ano do Pedro foi muito difícil. Enfim, ele nasceu com uma dificuldade. Uhum. E aí, beleza, agora vamos começar devagarzinho a moldar a cabecinha dele, porque é um pendrive vazio. Sim. Então, o que a gente vai colocar ali? Ele precisa aprender a resolver coisas complexas, só que a gente vai trazer a realidade do tamanho do campo de visão dele. Exato. Eu nunca vou falar de política com ele. Até porque louco. a Nayara odeia falar de política também. Então, se eu for falar de política em casa, eu falo sozinho. Não, né? eu acho que até dá pra gente falar de política conceitualmente, filosoficamente, pra trazer conceitos. Eu Mas gosto ele não porque meu filho alcança, tem né? esses bate-papo comigo, assim, ele gosta Mas desses quantos anos tem Mas teu filho? jamais a politicagem, Isso, a política latina. Por exemplo, eu falo assim, política no sentido filosófico da coisa. Tava na Ele Europa há tem pouco 8, tempo já, atrás, que cara. perguntou. Tava na Europa há pouco tempo atrás. Sei lá, vamos 2 anos atrás. Olaf Scholz e Angela Merkel. 2 perfis políticos antagônicos. Um conservador, outro progressista. Mas a linha de pensamento é quase igual, cara. É outro nível de maturidade. Não é aqui que sai Bolsonaro, entra Lula, entendeu, irmão? Sai escolhendo Kirchner, entre- entra Miller. Não. Então, assim, eu tenho algumas conversas importantes com as crianças, né? E lá atrás, no início do podcast, eu falei, eu não consigo ser um cara tão duro com a minha filha. Porque eu tive pais muito bondosos, mas eu nunca ganhei conselhos dos meus pais. Eles não alcançavam isso, sabe? Então eu aconselho muito as crianças. E o Pedro, ele é um doce e a Eva é terrível. Em determinado momento, por que você não gosta? Eu pensava, não dizia pra ele. Por que você não gosta da sua irmã? Porque se eu perguntar pra ele vai falar que não gosta mesmo. Cara, ela só incomoda ele, que cara. bom, né? Ela só incomoda ele. É difícil ser ele, viu, cara? E aí, um dia ela bateu uma vez, bateu 2, bateu 3. Na quarta, ele, papai, eu não falei bate nela. Eu assim, cara, se defende, velho. O que você quer que eu faça? Se defenda. Ele fechou a mãozinha, ele fez assim, ó. E ela me olhou assim, cara, ela vazou pro quarto dela. Eu não sei o que aconteceu lá, eu sei que ela chorou um monte. E assim, hoje, ela sabe Parou. que se ela bater, ela vai levar. Guardadas as proporções, porque se um dia na vida adulta um cara ameaçar encostar nela, esse cara não vão Morreu? encontrar o corpo desse cara.
guardadas as proporções, é a maneira que eles encontraram de resolver esse problema. Dinheiro. Os meus pais nunca conversaram sobre dinheiro comigo. Eu dou R$2 por mês por eles. Dou R$2 por mês. Quantos anos tem teu filho mais velho? 4 e 3. 4 e 3. Isso. E eu sempre digo, ó, tá aqui, né? No mês que vem, quando o papai for dar mais dinheiro, eu quero que vocês me digam se tem mais do que tinha mês passado, se tem menos. Caso tenha menos, tá tudo bem. Eu só quero que vocês me digam assim, ó. Eu comprei algo que eu quis muito comprar ou eu comprei algo que nem foi tão legal assim. Porque, cara, não adianta eu falar de compra emocional com eles, não. Então, assim, eu percebi uma dinâmica interessante de ser observada. A Eva, que é um avião, ela o tempo todo pergunta, o que dá pra comprar com R$2? Né? Não gastou ainda, mas o que dá pra comprar? E no Pedro eu já vejo um comportamento assim, se eu juntar muito tempo, eu vou ter um montão, né, pai? Mas na cabeça dele não é um montão de dinheiro, é um monte daquele símbolo, daquela folhinha que é a nota de R$2. Características, cara. Eu começo a construir isso assim. Uma vez eu tive uma conversa com ele, depois eu até me senti um pouco mal por isso. Aquela fase em que a criança tá um pouco respondona e comigo eles nunca foram respondões. Isso. 3 anos é terrível. Comigo eles nunca foram respondões, cara. E por mais que talvez eu tenha traumatizado o menino, ele nunca mais repetiu. Ele disse algo muito incomum e muito feio pra Nai. Eu tenho essa habilidade que aquilo que me chateia eu excluo da minha mente. Eu não lembro quais foram as palavras que ele usou. Mas eu peguei ele com bastante força, eu machuquei ele um pouquinho, coloquei ele no sofá e falei aquela parada, né, cara? Eu sou teu pai, ela, além de sua mãe, é minha mulher e tal. E ela é o maior amor da minha vida. Depois vem você. Eles têm que ter clareza total disso daí. Só que o impacto nele foi muito forte, cara. Porque todo dia, antes de dormir, eu faço perguntinhas que ele já decorou. Eu faço ele dormir todo dia. Né? Eu digo pra ele assim, quem é o seu melhor amigo? Não, quem é o meu melhor amigo? Eu te amo pra, ele fala sempre, né? Deus te e ele abençoe, aquela coisa toda. Um ritual gostosinho que a gente tem. Só que daí, nesse dia, ele assim, você não é meu amigo. Eu falei, eu não sou teu amigo, cara. Sou teu pai. Eu sou teu pai. E daqui uns 25 anos eu vou ser muito teu amigo. Sim. Mas eu sou teu pai, Depois irmão. que tu virar um homem, talvez a gente vire amigo. Eu sou teu pai, irmão. E se você fizer isso com a sua mãe de novo, você vai apanhar demais, cara. Você vai apanhar demais, porque ela é minha mulher, cara. E aí ele nunca mais fez, cara, sabe? E aí, por exemplo, a gente fala um pouquinho de dinheiro, a gente fala sobre valores, por exemplo. Eu não sou o homem mais gentil do mundo, mas eu tento ser. Então, por exemplo, a gente vai entrar em um lugar. Eu e ele esperamos, a mamãe e a Eva entram. Depois a gente entra. Um hábito que eu acho que é edificante. Eu percebo porque o meu pai e o meu sogro, quando estão lá em casa, têm o mesmo hábito, tá? A Nai cozinha muito. Então ela tá lá cozinhando, eu vou arrumando a mesa, a gente tal, e nós somos muito caprichosos na nossa rotina. Mesmo que seja uma janta de terça-feira, tem o suplá, tem o pratinho, porque, cara, com todo respeito a vocês, eu vou amar receber vocês lá em casa, mas eu preciso cuidar melhor da minha família do que de vocês. Total. Então, assim, a minha melhor louça tem que ser com a gente, não com vocês. Cara, entendeu? E isso foi algo que a gente sempre teve. O melhor vinho, o meu vinho mais caro. Não, vamos tomar só eu e você, a gente desfruta mais. A gente toma 2 taças cada O da visita é aquele lá. É isso, cara. É isso aí. Com todo respeito à visita. Com certeza. Então, assim, e aí o que acontecia? Tava lá a Nai, ela cozinha demais e tal. Beleza, serviu, trouxe o pratinho aqui, todo mundo. Sentávamos na mesa e ela foi tirar o avental, sei lá, foi lavar as mãos, de repente lavar um pouco o rosto. E aí o meu pai e o meu sogro começavam a comer. E eu respeito muito a hierarquia, sabe, cara? Eu Sim. não falava nada e tal, mas o meu prato ficava ali, irmão. Ela foi se maquiar, levar meia hora, beleza? Eu vou comer frio, mas eu não vou comer antes de que quem me serviu coma. Então, assim, hoje... Mamãe serviu, bota de novo a Eva, né? A Eva é terrível. Bota pra Eva. Eu e o Pedro. E tá tudo bem, cara. Porque eu quero, de verdade, eu sei que eu vou criar uma grande mulher. Eu sei disso. Mas eu quero criar um cara foda. Eu quero criar um homem que resolva problemas, cara. O Pedro tá no jiu-jitsu. Eu vou começar a fazer agora. Vai fazer onde? Vou fazer no Feijó. Tô no conversando Feijó? com ele. Isso. Aqui? Isso. Pô, vou fazer então com vamos ele. treinar junto, pô. Que top. Fechou. Vou apanhar pra caramba, mas tô preparado. Meio-dia? Vou... Não tem horário ainda. Vai no horário do meio-dia, é a melhor turma. Sério. Eu tô porque treinando... é onde vai a galera, tipo assim...
empresário, galera Legal. que já tá mais madura. Isso, essa um é a treino minha vibe. pegado, mas um treino de boa. Confia. Eu quero, cara... Tem policial também. A minha terapia, ela é fazendo força. Também. Né? Então, assim, eu quero ser escovado mesmo, mas eu quero principalmente que o meu filho, porque em algum momento ele vai querer desistir. Ele assim, mas eu e o pai vamos chegar na preta junto. Isso. Daqui 10 anos, 15 anos, né? Não sei quanto tempo Pros meninos eu coloquei assim como... Porque eu sabia que eles iam ter esse deslize de querer desistir, possivelmente. Então eu já deixei muito claro. Porque eu percebi assim o seguinte... Nenhuma criança fala pro pai que quer desistir da escola. Ou se fala, mas fala assim, sabendo que não vai acontecer. Que tem que ir, tá acabado. É meio que obrigatório. Então eu já deixei bem claro, jiu-jitsu é obrigatório, tá? É isso. Ponto. E o que aconteceu comigo, cara? Quando ali eu tinha 13 anos, 12 anos, houveram 2, 3 episódios... Não, foi antes. 10 anos, 2, 3 episódios em que eu realmente tive medo. Eu amarelei. E aquilo me fez muito mal. Eu não estava nem um pouco preocupado com o que a outra pessoa pensou. Cara, eu acho que eu fui estoico mesmo Demais. antes de saber Deveria do que era. ter estourado. Deveria. E eu assim, Isso acontece comigo até hoje. Mas isso e aquilo. E aí, cara, a minha mãe, uma pessoa iluminada, um dia, ela deve ter pensado, você é muito bobinho. Só que um bobinho cheio de amor. Que é o que eu olho pro Pedro e penso, é muito bobinho, ele é muito bonzinho, cara. Quando eu sou chamado na escola por causa do Pedro, é porque alguém tomou alguma coisa dele, ele chorou porque ele não quis reagir. Quando é por causa da Eva, é porque ela mordeu, empurrou, bateu, né? A Eva é do confronto, ele não. É por isso que eu amo os dois de igual maneira, mas eu entendo que aqui eu vou ter que lapidar mais para ser um grande homem. Ela fatalmente será uma grande mulher. Você já deve ter visto as teorias das 4 personalidades, Já, né? com certeza. Isso é... Cara, quando a gente tem filho, fica escancarado. Sanguíneo, cara. colérico, e aí, melancólico. cara, um dia minha mãe assim, Rafa, eu vou te colocar a fazer Muay Thai. Eu assim, nossa, mas eu vou apanhar, sei lá, ou eu vou bater, não sei. E aí fui. E era mais ou menos o sentimento que eu tenho hoje. Porque, por exemplo, eu não tenho direito hoje de me machucar, cara. Eu não posso me machucar, eu não posso não trabalhar. Então, por que eu quero conhecer? Por isso que o Gil é bom. Eu quero conhecer porque quem vai treinar comigo, cara? Eu tenho 40 anos, eu não vou entrar em competição. Eu quero aprender a apanhar e eu quero fazer muita força e conhecer pessoas novas e tal. Quando eu fui fazer Muay Thai, eu assim, eu vou apanhar demais. E aí eu apanhei. Só que eu descobri que apanhar sem uma consequência de vingança não dói, cara. Não dói. Um soco na cara não te mata. Isso. O que me pegava era assim... Nossa, mas eu não posso brigar com você, porque sei lá, amanhã se eu tô de costas e você vem, não posso ir pro shopping porque é a tua galera, isso me dava medo. Lutar, não. E aí eu me apaixonei, cara. Me apaixonei e foi muito legal. Cara, e aí eu tive sair na mão durante 5 minutos ali, se matar, levantar, cumprimentar, dar um abraço. Isso, cara. E isso é muito sobre amizade, sobre a vida, sobre os negócios. Inclusive, existe uma analogia grande entre o jiu-jitsu e os negócios, né? Acho que tem até um livro sobre isso, né? Então, assim, foi muito legal e eu sempre gostei muito de esporte. Aí parei porque eu me conheço um pouquinho em 2 ou 3 situações em que eu deveria ter lidado muito bem. Eu fui pro confronto, porque eu tava com muita confiança. Porque eu me dei bem no Muay Thai. E aí a outra pessoa, com a graça de Deus, era mais sábia do que eu. Ela, não, cara, desculpa, pelo amor de Deus, eu não queria ter feito isso. Mas eu fui o meu próprio termômetro. Eu falei, não tá legal. Pelo mesmo motivo que no ano passado, eu que nunca acreditei em terapia, procurei terapia, porque eu percebi que eu já amanheci irritado, sem motivo para reclamar. Eu estava dirigindo rápido no trânsito, eu estava verbalmente agressivo com os meus cachorros. Eu falei, eu não sou esse cara. Fui fazer terapia, resolveu. Nesse momento eu quero fazer jiu-jitsu, por quê? Porque a Eva também faz. Então, assim, eu quero que eles olhem pro papai. Cara, o papai faz. A Eva tá fazendo jiu-jitsu? Só que eu quero... Aqui também? Não, eles fazem lá no Giva. Porque eu moro naquela região. E eles têm uma gestão de Ele de é educação da Aurum infantil. também, eu acho, o Giva. Só que existem coisas em mim que eu tenho que lapidar na minha própria mente. Então, a gente conversa com as crianças sobre a importância de se defender. Um exemplo pouco político. Aniversáriozinho, tal. O Pedro tem um amiguinho que é incrível, mas eu não vou citar o nome dele, porque eu amo ele e amo os pais dele. Mas ele é perigosinho. Isso o Pedro já fazia jiu-jitsu. E eu brinco muito de boxe. Eu sempre gostei muito da trocação. O fulaninho empurrou uma vez, empurrou 2. E, cara, ele empurrou uma terceira vez que ele foi, assim,
Cara, e eu acho empurrar a coisa mais perigosa. Dá um soco, dá um isso. chute, mas não empurra, cara. Empurrar é foda. E aí o pai dessa criança, que é um cara espetacular, cara, ele só não tava olhando, porque se ele estivesse olhando, ele teria chamado a atenção. Em determinado momento, o Pedro, filho, não sei o quê. E eu nunca vou dizer, bate nele. Não, jamais. Até porque eu não quero que bata mesmo. Mas eu quero que ele se defenda. Eu assim, filho, se resolvam, cara. O papai tá aqui. Sim. Ó, se resolvam. E nisso o Pedro veio, pau! Aí a criança começou a chorar, mas não incomodou mais ninguém a festa toda. E aí o Pedro veio todo assim, quase chorando no final. Logo depois, ai papai, não briga comigo. Eu assim, deixa eu te falar uma coisa muito importante, filho. E talvez o papai não tenha as palavras certas para te dizer o que eu quero te dizer. É muito errado machucar um amiguinho. Mas é mais errado ainda deixar um amiguinho te machucar. Então, assim, quando o meu melhor momento junto com os esportes, e principalmente qualquer tipo de esporte de luta, porque depois eu fui beber de outras águas, foi quando eu entendi que eu não preciso arrumar confusão com ninguém, mas se alguma coisa ameaçar a mim ou a minha esposa, eu tô preparado. Eu tô preparado pelo menos para neutralizar e correr, né? Até porque uma vez eu fui para um campeonato em Jaraguá do Sul, bati num grande, bati no outro grande, levei uma surra, cara, de um pequenininho lá do Jalapão, do Tocantins, mas feio, cara, foi feio. Eu falei, porra, nunca mais vou subestimar um baixinho. Então, assim, muito importante. E aí quando você fala, Rafa, mas que tipo de conversa vocês têm com os seus filhos? A conversa lá em casa é o seguinte, e os politiques que me desculpem, na minha casa existem coisas que são de homem e existem coisas que são de mulher. Com certeza. Lá em casa só tem 3 meninos, então é tudo meio que de homem. Então, assim... Pedro, vamos lá ajudar o papai a tirar o lixo. Pede pra Eva. Não, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Certo? Tem que ajudar a mamãe a arrumar não sei o quê. Eva, você. Isso é coisa de mulher. E tá tudo bem se com 20 anos vocês decidirem que não é. E assim, eu sempre brinco, cara. Se o Pedro casar com um Serjão, eu faço questão de tomar uma cerveja com o Serjão. E o Serjão vai sentar no meu colo, irmão. Não tem problema. Só que o Pedro vai decidir casar com ele com 20, com 30 anos. Porque enquanto ele estiver comigo, ele vai aprender aquilo que eu quero que ele aprenda. Até porque ser homem depende disso, né? Não, exato. Nem é sobre masculinidade aqui. É sobre aquilo que costuma se orientar que você ensine para o seu filho. Então, assim, existem coisas de homem, existem coisas que são de mulher. Existem hábitos masculinos e hábitos femininos. E existem valores masculinos e valores femininos. Eu não choro. Eu não consigo chorar. Minha mulher nunca me viu chorar. Tá? Mas quando eu tô muito em silêncio, ela me dá um tempo assim. Porque eu falo, cara, o silêncio ele é o choro do homem. Isso. Eu invejo demais o cara que é emotivo. Eu tenho uma coisa que eu falo que... Eu falo assim, tem coisa que a gente choca a maioria da sociedade. Tem uma coisa que eu gosto de falar em público, que eu sei o quanto choca as pessoas. E eu falo às vezes alto, faço questão de falar alto. Quando tá acontecendo qualquer coisa, eu olho pro paciente. Homem não chora. Falo bem sério, homem não chora. É lógico que tem um contexto por trás, que as pessoas não veem. É óbvio que eles choram, eles são criança, caramba. Eu não choro, eu sou do mesmo time que tu. Quando eu falo isso que eu não choro, meu filho sempre fala, tu chora sim. Teve uma vez que tu chorou. Desgraçado, ele lembra da única vez que ele me viu chorar, que foi quando o Brasil tomou a virada da Croácia, depois daquele gol do Neymar. Porra, cara, aquele dia eu chorei. Aí toda vez ele pega no meu pé. Mas quando a gente faz algumas coisas que a sociedade, né, as pessoas de fora veem na nossa criação e aí acha aquilo um absurdo. Então, por exemplo, fala, homem não chora. Porque ela não tá entendendo o contexto que tem por trás. Ele não sabe o quanto eu trabalhei o emocional daquele meu filho para que ele entenda que aquela frase não significa literalmente sair lágrimas dos olhos, mas sim significa, cara, para de reclamar, resolve o teu problema. Seja e pronto. forte dentro chorar daquilo que você no sentido de ser. para de reclamar, cara. Vai lá, resolve esse negócio. E se não dá pra tu resolver, é isso. Não fica adianta reclamar. Se não tem solução, solucionado está, né? Mas assim, eu gosto muito disso. Há umas 2, 3 semanas atrás, a gente trocou o carro da Nai, compramos de um amigo e eu descobri há 1 ano que o carro não tinha sido transferido ainda, cara. Nossa. Erro meu, porque na cabeça dela, ela nem sabe que tem que transferir. E eu não quero passar que ela é uma mulher fútil, pelo contrário. Mas ela me protege de muitas coisas que cabem a ela fazer. Fica tranquilo, e eu que a minha mulher mesmo. Nem conta no banco tem. Então tá falando a alguém e que... assim, cara, a minha mulher não tem que saber que você primeiro... não tem que saber. E aí, só que eu tava em São Paulo. E ela fazendo rolê. Tal. Ela assim, pô, amor...
na real, bem errado eu estar fazendo isso, porque isso é coisa de homem. Eu assim, verdade, amor, nunca mais lavo uma louça. Desculpa. Ela assim, eu assim, uai, brotou uma feminista aí, o que tá acontecendo, né? Porque assim, só pra deixar claro, né? Eu sou muito do lar, cara. A primeira terapia é fazer força, a segunda é cuidar da minha casa. Hoje, acordamos levemente atrasados, ela nervosa, porque a gente tinha que sair com os 2 carros, eu assim, calma. O que tu quer encontrar quando tu chegar em casa? De novo, o sucesso nos negócios depende do sucesso na sua vida pessoal. Falei, cara, a gente vai gastar 2 minutos, e você pode ficar no carro, no ar, não tem problema, as crianças estão vendo um desenho no carro. Eu vou passar um pano na mesa, né? Não tinha louça, tudo bonitinho. E eu vou arrumar as 3 camas, cara. Eu preciso deixar o meu lar organizado para quando eu voltar. Então, assim, ela é muito da limpeza, mas ela não é organizada. Eu sou muito assim, amor, no domingo dorme até um pouco mais. Cara, eu quero dar uma geral na casa, eu quero limpar a piscina, eu quero lavar calçada, eu lavo os carros. A parte externa, assim, né? Não, mas eu lavo louça, muito, eu amo lavar louça, cara. Eu lavo roupa, eu faço tudo isso, eu adoro fazer. Eu acho que eu nem sei. Só que daí quando ela falou assim, eu não vou transferir porque isso é coisa de homem. Eu falei, então, beleza, então nunca mais lavo uma louça na vida. A gente tem essas verticais bem definidas, assim, mas o nosso papel enquanto pais é criar seres humanos úteis. Então, assim, o Pedro sabe que determinadas coisas são mais femininas. Cara, a decoração da casa, é totalmente feminina, porque por mim a minha casa não teria um quadro. Eu amo os quadros, mas eu nunca sairia para comprar um. Jamais. Né? Mas minha mulher comprou um quadro, botou lá, eu fui descobrir ele uns 2 meses depois, quando ela me perguntou, sério que tu não tinha visto paisagem, ainda? Né? É paisagem. Só que, assim, cara, o Pedro e a Eva vão aprender a cozinhar, o Pedro e a Eva vão aprender um pouquinho de mecânica, sei lá. Então, nós queremos pessoas úteis, mas que elas não tenham medo de defender aquilo que são valores tradicionais, que pra mim são inegociáveis, cara, né? Então, assim, ele vai dormir, ele pode estar puto, ele vai parar na minha frente e falar, bença, pai. Eu vou falar, Deus te abençoe. Boa. Entendeu? Mesma coisa. A gente vai rezar junto, antes da janta a gente vai rezar junto, porque são drops de felicidade da minha infância. Eu lembro, assim, de pequenos rituais, né? E à medida que eu sou muito duro com eles, eu também quebrei vários ciclos. Os meus pais sempre foram muito amorosos, mas eles nunca disseram, você é um amor da minha vida. Eu nunca escutei isso dos meus pais. Escuto assim, adulto, e é até meio esquisito escutar isso agora, porque não era comum na minha vida, né? Mas eu falo da mesma forma que eu sou extremamente exigente, porque eu não quero criar 2 amebas. Eu falo, filhos, eu amo vocês mais do que tudo na minha vida. Eu beijo, eu lambo, eu deixo eles fedidos de tanto beijar, né? Então a vida é sobre isso. E uma outra parada que a gente leva muito a sério, por que nós somos um casal que choca um pouco a sociedade? Porque a gente aceita algumas coisas, cara. Esse ano não vamos viajar. Foda-se, isso não é um problema, cara. Né? Porque... enfim... O que aconteceu na semana passada na escola das crianças, que todo mundo assim... Eu assim, meu Deus, gente, onde é que vocês estudaram? Eu estudei no Felipe Schmidt, cara. Lá e era isso o tempo todo. E tá tudo bem, né? Então, assim, vai e resolve. Isso não é um problema, isso é uma situaçãozinha de nada. E a gente leva isso para os negócios. Então, quando você não tá bem, você acorda e trabalha. Treinar, academia, para mim é muito importante. Eu faço um treino leve, um treino de longevidade. Zerei essa semana 5 vezes. Eu não fazia isso já há alguns meses. Eu ia 4, 3... Hoje eu acordei exausto. Na verdade, eu acordei para fazer uma reunião às 4 da manhã. Tava muito cansado e eu tinha todas as desculpas, porque eu comi muito bem, para não ir treinar hoje. Falei, vou. A minha mulher assim, vai mesmo? Por quê? Eu falei, vou porque eu não quero ir. E, cara, eu preciso o tempo inteiro. Assim como quando a gente tá meio que dando choque um com o outro e perguntam quem é minha esposa, nesse dia é o dia que eu melhor vou falar de você, porque eu tô falando de você para mim, só que os outros estão ouvindo. É o que eu faço com o meu corpo quando eu não tô afim de trabalhar, quando eu não tô afim de academia. Então, é o que essa psicanalista, a Andréia ali, enfim, que depois vocês vão colocar, né, diretor? Sim. Ela fala, ela assim, bacana, eu sou empática com você, você tem o direito de não estar bem. Agora, você é adulto, filhão, resolve o BO. Sim. E aí depois você chora de ladinho, no banho, mas resolve o BO primeiro. Então, assim, Rafa, você é muito bom consultor, é por isso que a Elevion tá tão grande, graças a Deus? Não, a grande verdade é que não. Agora, eu sou um bom resolvedor de problema e, assim, eu não sou um cara 100%.
Agora, tem pelo menos uns 15 anos que eu sou 80% todo dia, cara. E isso também é change game, isso também muda, né? Dar 80% todo dia por muito tempo é muito melhor do que dar 110 hoje e 30 amanhã. Com certeza. Então são algumas questões bem rudimentares que talvez não façam nenhum sentido para quem escuta, mas que na minha vida foram uma quebra de ciclos, né? Eu digo muito mais para os meus filhos que eu amo ele do que eu ouvi, mas eu tenho consciência que eu também brigo muito mais com os meus filhos do que os meus pais brigavam. Cara, eu sinto a mesma coisa. Então, sinto a mesma coisa. Cara, eu brigo muito mais. E eu sempre digo, cara, a nossa casa é uma casa pacífica. Graças a Deus a minha casa ela é muito calma, muito tranquila. Mas por quê? Porque no menor sinal, cara, eles nunca apanharam, tá? Nunca apanharam. Mas se eu levanto da cadeira... Mas ele sabe que pode acontecer. Não, e vai acontecer. Exato. Uma hora vai acontecer, eles sabem disso. Sim, sim. Né? Então, assim, eu sempre digo... Um dia o Pedro assim... Meu papai, mas eu só fiz isso e isso. Eu falei, cara, você não vai alcançar isso agora. Mas eu tô sendo tão exigente com você agora para que eu não precise ser no futuro, cara. Então, tava aqui, pegou aqui... Enquanto você tá brincando, detona. Quer colocar isso no telhado, coloca. Mas terminou de brincar, volta pro lugar, cara. Tem que ficar aqui. Sim. Porque é a minha casa. E na minha casa é assim, filhão. Sabe? E eles já entenderam, né? Nos negócios a mesma coisa. Ah, vamos debater uma ideia e a gente tá lá para fazer um investimento grande na empresa. Todo mundo opinando. Todo mundo. Mas a decisão é de quem? Minha e do Stefan. Acabou. É isso? Ah, eu não concordo com o que vocês pensaram. Bacana. Legal, anotado. É, tipo assim, posso te dar um feedback? Não. Eu brinco às vezes assim, qual que é a opinião de vocês? Só pra eu ignorar. É, tipo isso. Né? Então, assim, na verdade, irmão, se você parar pra pensar, a gente vai... Eu, você, o João, acho que o Paulo também. A gente vai entendendo cedo que o legal mesmo é ser exatamente quem os nossos avós eram. Putz. O vô meio grosseirão, a avó super inteligente, assim, conciliadora, né? Dorme cedo, acorda cedo, come o que vem da terra, trabalha com bastante entusiasmo. Teus né? avós, provavelmente, assim como os meus, também tiveram a fase da vida na roça, né? Depois vieram pro Garcia, meus quatro avós vieram pro Garcia. Cara, isso que você falou é muito real. Eu sou muito parecido com meu avô. É isso. Todo mundo da minha família brinca até, assim, o arcanjão lá, assim. Porque, eu tenho um filho, o meu do meio, o Matheus, ele é... Cara, eu nunca vi uma pessoa tão... que lembra minha mãe e meu avô. No jeito, em tudo, assim. Ele é o mais parecido comigo, obviamente, também, né? Mas, assim, é muito parecido. Isso que você falou, cara, pra mim, conecta muito com uma coisa que eu li. Não sei se tu já leu aquele livro do Nassim Taleb, acho que é o nome. Não quero confundir aqui. O Antifrágil. Já. E ele fala do efeito Lindy. Sim. Cara, eu li esse livro, até hoje, pra mim, é o melhor livro que eu já li. E eu não sei se é o melhor livro que eu já li, talvez não, mas é o livro que mais mudou chaves na minha cabeça, assim. Deu aquelas chavinhas, assim, que, porra, beleza, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu lembro disso daqui. E esse lance do efeito Lindy é o que eu uso para empresa, para criação de filhos, e eu percebo que você tem a mesma linha. Tudo que já funcionou por uma determinada quantidade de tempo tende a continuar funcionando pela mesma quantidade de tempo. Essa é a tese do efeito Lindy. Então, se a gente pegar cristianismo, tá aí há quantos anos? 2026 anos ou mais. Então, a tendência é que continue por mais 2026 anos. Aí você compara com o feminismo, vamos provocar um pouquinho. Tá aí há quantos anos? Quanto tempo que isso aqui vai durar? Não é sobre quanto tempo vai durar, é sobre tudo que se relaciona com criar meus filhos ou cuidar da minha empresa. Eu penso o seguinte, como que a história mostrou os resultados desse tipo de comportamento? Então, eu vou aqui, cara. Porque, você quer criar o seu filho... Tem uma coisa que, cara, é uma birra que eu tenho pessoal, assim, mas enfim, eu respeito quem cria dessa forma. Que é aquela educação positiva. Nossa. Ai, dá sua opinião, filho. Você quer tomar banho agora ou não? Eu não sei o quê. Eu só penso assim, cara, tudo bem, legal. Cria seu filho desse jeito, eu crio do meu. Daqui a uns 20 anos a gente vê. Porque é o tempo que vai dizer quem que tá certo, quem que tá errado. Isso. Eu não vou ficar arriscando manobras diferentes quando se trata da criação de filhos. E aí a pessoa pode pensar assim, mas você trabalha com tecnologia? Não tem nada a ver com tecnologia. Eu falo, tem tudo a ver. Que é exatamente o que a gente está conversando até agora. Tecnologia é sobre pessoas e é sobre soft skills. Quem vai dominar o mundo nos próximos anos? O mesmo cara que o meu vô, teu vô possivelmente era. Meu vô, eu posso falar, era um cara conversador, era um cara que entrava em qualquer mesa, todo mundo saía gostando dele. É um cara que ele tinha essa soft skill muito
nítida, assim, de lidar com gente, assim. Cara, é isso. Enquanto eu continuar me espelhando nele nessas características, vai dar certo daqui para frente, não importa o quanto a tecnologia mude. E a mesma coisa vale para empresa, para funcionário, para filhos. Cara, faça as coisas do jeito que estavam sendo feitas até agora no sentido de valores, de comportamentos e se adapte quando se trata de ferramentas, de tecnologias e tudo mais. Perfeito. Rafa, a gente vai se encaminhando aqui pro final do nosso papo. A gente vai ter que marcar com certeza outro podcast, porque esse lado Rafa, pai, marido, é um lado que eu gostei demais de conhecer. A gente nunca tinha trocado uma ideia nesse sentido. E quando a gente foi para esse lado, eu pensei, cara, é isso. Eu quero explorar esse lado aí, porque, cara, para mim, futuro é sobre pessoas. É sobre isso que se trata. E eu quero fazer eu sempre encerro o podcast fazendo uma última provocação, um último cenário aqui. Que seria o seguinte, cara, eu quero que você conte o que você acha, porque a gente, no fundo, a gente acha e espera, e eu, assim como você, sou um cara muito positivo, eu acho que as coisas vão sempre dar certo. Como que você imagina, desenha um mundo que os seus filhos vão viver daqui a 10, 20 anos? Como que vai ser esse mundo, o mercado de trabalho, a educação, as profissões? Dá um panorama aí, como se você tivesse... Imagina que a gente está abrindo uma cápsula para o futuro aí, e daqui a 20 anos o Rafa vai ver esse vídeo e vai talvez assim, talvez eu não estava tão longe assim do que está acontecendo. Baita pergunta. Olha, excelentes perguntas hoje. Vamos lá. Eu acho que vai ser um mundo muito melhor, mas vai ser um mundo com um pouco menos de liberdade individual. Então, assim, aquilo que os nossos avós fizeram, os nossos pais não puderam fazer. Aquilo que os nossos pais fizeram, nós não pudemos fazer. E isso vai se seguir. Eu tenho uma filha. Vai ser um mundo muito mais seguro para ela. A gente troca liberdade por segurança. Total. Sempre. Vai ser um mundo onde os nossos filhos têm uma chance menor de morrer num acidente na 470. Vai ser um mundo onde os nossos filhos... E aqui eu espero que eu não tenha dado a impressão errada de que a vida ela só é boa se você sofrer e resolver problemas. Não é sobre isso. Até porque eu sou muito otimista. Eu não acho que porque o meu avô passou fome, o meu pai tem que passar. Muito pelo contrário. Eu nunca passei fome, embora nós tenhamos passado muita vontade. Eu não vou exigir que os meus filhos limpem banheiro de lanchonete, que foi o que eu fiz, para que eles aprendam a ser bons profissionais. Não. Para isso eu tenho que criar bem. Uhum. Então eu quero que eles sejam bem criados para encontrar um mundo com menos fronteira, que seja mais barato viajar. Uhum. A cultura no Brasil ela é muito deturpada. Cara, cultura é algo maravilhoso. Artes, cinema, música. Então, que eles possam ir para a Europa, para a África, para o Japão, sem essa barreira financeira que hoje nos impede de ir com tanta frequência. Que eles possam trabalhar com o que eles verdadeiramente gostam, sabe? Que eles, assim como eu, possam gerar filhos, porque esse é o grande papel das pessoas aqui, num momento um pouco mais adequado. Eu fui pai com 33 anos, quando eu já pude, porque eu não poderia ter dado a eles a vida que eles têm hoje com 23. Uhum. E vai ser um mundo muito melhor, cara. Eu tenho certeza disso. Nós, mesmo que eu tenha crescido na roça, então existem algumas falas que às vezes até escapam. Eu nunca assisto um podcast que eu dei entrevista, tá? Porque eu tenho vergonha de assistir o que eu talvez tenha dito. Porque eu tento ser muito espontâneo. Aí eu assim... será que eu falei um negócio desse? Então eu prefiro, para ser espontâneo no próximo também, eu não assisto. É uma boa estratégia. Então, assim, eu acho que vai ser fantástico, cara. Eu acho que nós somos o que o nosso ambiente é. A minha ambiência enquanto família faz com que os meus filhos entendam, eu espero no futuro, que ter uma família é muito legal, porque a família deles foi. Que trabalhar é muito legal, porque eles trabalharam. E talvez eles não tenham tantos microtraumas como eu tenho, que tem que guardar esse dinheiro, porque eu nasci sem nenhum. Eles vão nascer já com cada um com seu apartamentozinho, né? Nascer não. Vão para a vida adulta. Vão para a vida adulta. Se eles decidirem fazer uma faculdade que eu nunca poderia ter feito, talvez eu tenha condição de dar isso, eu e minha esposa. Então, eu quero que eles encontrem um mundo muito feliz, muito leve, mas que eles entendam que para que eles alcancem a felicidade plena, eles vão ter que enfrentar de peito aberto as frustrações da vida, cara. Porque o que tem de bilionário suicida é uma enormidade. O que tem de pessoas que não valorizam
O poder de determinados hábitos também é uma enormidade. Todo dia, cara, quando eu acordo, eu tenho um ritualzinho que eu toco na parede que está mais próxima de mim e eu falo, Deus, obrigado demais, cara, é meu, né? É meu, né? Que Isso massa. me traz uma segurança emocional muito grande. Eu entro no meu carro, hoje eu já sou muito mais racional, depois que eu tive filho, eu parei de ter carro alemão para ter carro japonês, né? Então, assim, eu falo, pô, obrigado demais, né? É meu. Cara, como eu sou privilegiado, né? A gente pode comer um salmãozinho na terça-feira, que top. Hoje os meus filhos vão ficar com os avós. Oh, A coisa gente boa. vai lá no Mailde, que a gente não conhece ainda. Então nós enxugamos alguns hábitos para que nós os valorizássemos. Hoje a gente vai jantar junto, eu e a Nay. De repente a gente pega um hotelzinho para ter uma noite sendo servido, acordar com café, não sei, aqui em Blumenau mesmo, porque eu não quero ficar longe das crianças, né? As crianças vão ficar com os avós. Agora, por que isso é tão especial? Porque a gente faz de vez em quando, como uma família comum tem que fazer. Porque se a gente sair para jantar todo dia, se torna trivial e perde importância. sim. Agora, hoje, cara, a gente não vai direto pro trabalho. A gente vai para casa tomar um banho, eu quero estar legal para minha mulher, ela quer estar legal para mim. A gente vai jantar, depois a gente vai tomar um café, depois a gente vai, sei lá, no Vila do Vale, lá se tiver, né? Não falei com o Diego, enfim. Por quê? Porque a gente constrói rituais, cara, que permitem que os meus filhos, quando eles olham para cima, papai e mamãe, cara, que da hora que é ter um casamento, né? Casar é muito bom. E eu desgostei muito de redes sociais quando eu assumi o hábito de ler os comentários das publicações. Eu não tinha esse hábito até pouco tempo atrás. E é muito triste ver como as pessoas são... Eu não diria que elas são enjoadas e implicantes. Elas são frustradas, irmão. São tristes. Tem muita mulher que diz que homem é um escroto porque o pai foi escroto, cara. Sabe? O pai foi escroto, então é a realidade que ela tem. Né? É que se acostuma com uma realidade ruim. Isso me deixa assim, abismado as pessoas que falam assim, não, é comum transar uma vez por mês. Não, cara, não é comum. Tá errado esse negócio aí, velho. Não é comum, cara. Não é comum. E então, assim, sabe, irmão, trabalhar é muito legal, ser reconhecido é muito legal, mas o mais legal, mano, sei lá, dar um exemplo aqui, reunir, igual nós fizemos agora, pegamos uma casinha na praia, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, minha irmã, meu cunhado, meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra. Todo mundo se dá bem, não tem uma treta, nada, não tem um desalinhamento, o ambiente é leve, não é aquela família... Eu já fiz parte de famílias assim, com namoradas, que a qualquer momento o estopim, buf, e treta na mesa de jantar. E ao mesmo tempo também não é aquela família de porcelana que todo mundo se trata polidamente. Não é, cara. Então a vida, ela é de verdade, né? A vida, ela é de verdade. Então eu espero que os meus filhos encontrem bons parceiros para suas vidas, que eles trabalhem com o que eles gostem, que eles entendam que o dia extraordinário só vai ser realmente extraordinário se antes desse dia eles tiverem tido um dia ruim, porque daí você aprende a diferenciação das coisas, né? E que eles tenham uma vida, cara, cheia de emoções, de adrenalina, irmão, sabe? Que eles sejam realmente apaixonados pelo trabalho, pela missão deles, como eu sou pelo meu, né? Que eles encontrem uma sede, uma fome que alimente os sonhos dele, que eles saibam chorar, porque o fato de eu não chorar hoje não quer dizer que eu não sofro, quer dizer que eu tinha vergonha de chorar quando eu era adolescente. E aí eu nunca mais chorei, e aí o meu corpo desaprendeu a chorar, cara, desaprendeu. Eu não tenho mais vontade de chorar, mas eu sinto tristeza. Então eu quero que eles sejam mais expressivos e tal, mais humanos mesmo do que eu sou, porque eu acho que a humanidade é aquilo que vai resolver todos os problemas daqui 20 anos. Diretor, que aula, hein? Fantástico. Nota 1000. Nota 0. Você é louco, cara. Ô, Rafa. Obrigado, irmão. Obrigado demais. Obrigado demais. É um privilégio, cara, poder contar com a tua presença aqui nesse episódio. É um privilégio poder trocar essa ideia, né? Essa ideia com várias camadas aqui que a gente trocou. Tenho certeza que a gente vai marcar vários outros podcasts. Vai ser um prazer. Reforçando sobre a Elevion, para quem que é o empresário que deveria procurar a Elevion? Cara, é o pequeno e o médio empresário. Então, assim, de 5 a 100 funcionários e que tenha problema com crescimento, estou crescendo demais e estou meio sem controle, né? Que tenha problema com processo, com qualidade, ou que queira para si, na condição de diretor, eu evito um pouco a palavra mentoria, porque eu acho que ela foi muito balizada, mas um gerenciamento de expectativa, de rotina. A nossa gestão ela é 360, então nós abraçamos a empresa como um todo. Tem uma vertical ali de
uma dezena e tanto de especialistas, cada um muito bom em determinada área. E a gente chegou num modelo de negócio, eu acredito que é muito aderente a título de investimento mesmo. Em virtude do volume que a gente assumiu, eu consigo te entregar uma solução que um diretor de Natura, um ex-diretor de Natura te atende por um valor que é totalmente aderente ao mercado. Então, o ICP é o pequeno e o médio, mas a gente atende grandes empresas também, embora numa minoria. E essa é uma escolha nossa, não é por processo. É porque eu gosto muito de me conectar em consultoria com empresas que têm uma tomada de decisão mais acelerada. Mais rápida. De conversar com o dono. Porque nas grandes empresas que a gente atende, a ideia sobe 3 etapas e quando ela volta, ela já está atrasada. E eu não sei vocês, mas a experiência que a gente sempre teve é que quando o dono está envolvido no processo, seja de consultoria ou de implementação de qualquer coisa, funciona. Se ele é daquele tipo que... O Thales Gomes tem uma expressão, né? Se ele é um cara hands-on, funciona. Que é o cara que é o dono que está lá querendo ver se o negócio vai funcionar. Se é o cara que contrata, fala com o meu time aqui, tchau. Pra gente, não dá certo. Não, pra nós também não dá. O meu churn é esse cara. O meu churn é 3%. E ele vai sair puto, porque ele esperava que a gente fizesse tudo pra ele. Então, assim, a Eleven é isso. O mercado tá muito comprador. O mercado tá muito bom pra gente. 2026 vai ser um ano sensacional. Ah, mas tem COP e eleições. Tem, mas não vai mudar nada. Sabe? Eu já corrigi o nosso planejamento estratégico 2 vezes. Não quer dizer que a gente vai rachar de ganhar dinheiro. Não é isso. Mas nós teremos muita prosperidade esse ano. Eu acho que vai ser um ano especial para todos os nossos negócios. E se for um ano difícil, a gente vai estar em pé, brabo, duro, porque vai ser difícil pro concorrente também. Se é ruim, eu sou pior, entendeu? É isso aí. Vai ser difícil eu sempre falo, vai ser difícil pro concorrente também. Cara, é isso. Aí vamos ver quem é melhor. É isso aí. É simples assim. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, né? Mais um episódio do Manual do Futuro. Esse episódio que com certeza foi fantástico. Eu sempre digo, o melhor é sempre o que a gente está vivendo, né? Então esse aqui foi o melhor. Se você está procurando soluções, seja de inteligência artificial ou de CRM, fale com a Orve. Todos os links estão aqui embaixo. A gente vai deixar nos comentários os links do Rafa também. Como é que é a frase, diretor? Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao futuro. Tamo junto.